Amém? Graça e paz, meus queridos. Como é que vocês estão? Está tudo bem com vocês? Quem pôde, dormiu muito nessa chuvinha. Chuvinha não, chuvona, né? Foi muita água que caiu nesses 2 dias. Banhos tomados no caminho para casa. Bastante chuva mesmo. Trovões, verdade, trovões, relâmpagos, raios. Muita gente com medo. Gente pensando que o final dos dias já chegou. Eita, Jesus chegou, Mas não, ainda não. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da carta aos Hebreus. Hebreus? Posso ouvir um amém? Amém. Amém gostoso, ó. Foi forte esse amém. Nós vamos dar continuidade. Hoje nós vamos falar um pouco no capítulo 3, certo? A respeito do capítulo 3 da Epístola aos Hebreus. A epístola de quem? Foi quem que escreveu aos Hebreus? Foi o Espírito Santo, né? Foi o Espírito Santo. Hein? Foi quem, pastor Augusto? Foi um autor anônimo. A gente não tem certeza de quem escreveu a epístola aos Hebreus. Acredito que Pedro deve ter falado a respeito disso. Existem alguns nomes prováveis, mas não existe uma certeza, né? Alguns atribuem a Paulo, mas outros estudiosos dizem que a forma que o escritor ele descreve os fatos, a forma que ele ordena os argumentos, que ele organiza os argumentos, difere um pouco, é diferente do que o apóstolo Paulo, da forma como o apóstolo Paulo se comunicava. Mas não existe evidências nem que sim, e também não existe 100% de certeza que não. Existem alguns estudos, existem alguns argumentos favoráveis e outros contrários, mas não se tem certeza. E não só isso, existem dúvidas também quanto a outras cartas que foram escritas também às igrejas. Existem dúvidas em relação até aos autores de alguns evangelhos, mas pelo que a gente sabe, existe uma certa precisão em relação aos evangelhos. Em relação a algumas epístolas, como aos Hebreus, não tem como a gente ter plenamente certeza e não existe uma margem de segurança para que a gente venha dizer que determinado autor escreveu a epístola aos Hebreus. Existe uma margem de segurança para a gente dizer que Mateus escreveu o evangelho de Mateus, de Jesus segundo Mateus. Existe uma certa margem de segurança para a gente dizer que Marcos escreveu o evangelho de Marcos, e assim com Lucas, com João e com Atos, por exemplo, a gente sabe que foi Lucas também, mas Hebreus tem essa singularidade, certo? Nós vamos falar a respeito do capítulo 3. Eu vou ler aqui com vocês o capítulo inteiro, mas eu vou só pontuar alguns lugares específicos para nós tratarmos essa noite. Vou trazer uma abordagem simplificada, espero eu, e uma abordagem mais devocional, porque o autor que eu utilizei para estudar a Epístola aos Hebreus, ele tem essa abordagem um pouco mais devocional. Eu estudei outros autores também, mas eu preferi falar um pouco mais a respeito de uma forma mais devocional para as nossas vidas. O capítulo 3 da Epístola aos Hebreus inicia na versão NVI da seguinte forma: portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Ele foi fiel àquele que o havia constituído, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. E Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés, da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa, pois toda casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro, mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. E esta casa somos nós,
se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Assim como diz o Espírito Santo: hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de, durante 40 anos, terem visto o que eu fiz. Por isso, fiquei irado contra aquela geração e disse: o seu coração está sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: jamais entrarão no meu descanso. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama. Ixi, só tem um pastor falando. O tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos assim que por causa da incredulidade não puderam entrar. O capítulo 3, e principalmente o início do capítulo, ele foca, ele tem como alvo, tem como objetivo trazer uma distinção clara entre a figura de Jesus e a figura de Moisés. Essa distinção, essa diferenciação, como é que eu posso, algum outro sinônimo, essa comparação que o autor aos Hebreus faz, ela não tem a finalidade de que nós venhamos a rejeitar Moisés. Não é essa a finalidade. Embora o autor, apesar de o autor ele querer fazer uma diferença, querer mostrar que Jesus e Moisés não estão no mesmo nível, ele não quer que venhamos a rejeitar a figura de Moisés. Então, o foco do autor é fazer essa diferença e, fazendo essa diferença, colocar Jesus no seu lugar e Moisés no seu lugar. O autor, então, ele tenta mostrar para os cristãos a quem ele escreve que Jesus está num nível superior ao nível de Moisés. E por que era importante essa diferença? Porque tanto os hebreus de origem judaica, quanto os novos cristãos, muitas vezes os que eram gentios ou não eram judeus, mas se converteram ao cristianismo, eles tinham a tendência de se aproximar mais e se apegar mais ao judaísmo. De que maneira? Se apegando mais à Escritura, que naquele tempo se resumia ao Antigo Testamento. A lei de Moisés, a lei que foi dada a Moisés, os livros poéticos, os livros proféticos, os livros dos profetas, maiores e menores. Então, os novos cristãos, os gentios que se convertiam e os judeus que se convertiam do judaísmo para o cristianismo, eles tendiam ainda a ter o seu enfoque, a ter a sua visão focada muito ainda na lei dos mandamentos e na figura de Moisés. O foco principal era esse. Isso é de todo ruim? De maneira nenhuma. Porque nós sabemos, através das Escrituras do Novo Testamento,
que as escrituras do Antigo sempre apontavam para uma figura. Que figura era essa? Que figura era essa? Vixe, só Nalva respondeu, Renata respondeu aqui. Que figura era essa? Rapaz, vocês estão precisando de um cuscuz. A figura de Jesus. Seja Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, seja todos os outros livros, não vou citar todos aqui porque eu não quero me mostrar, e até porque eu esqueci alguns, mas todos os livros, eles apontavam de alguma forma para Cristo. Desde Gênesis até o livro de Malaquias, todos eles apontavam para Jesus. Todos eles falavam de uma situação que era agora, mas que seria muito mais aperfeiçoada e vivida no futuro, que estava no porvir. Gênesis, por exemplo, tem um texto muito interessante, tem vários, né, obviamente. Desde do texto lá em que fala que a semente da mulher pisaria a cabeça da serpente e etc. Mas tem um texto muito bom que fala sobre a bênção de Israel para Judá, por exemplo. Fala a respeito de Judá, que Judá seria grande, que Judá, o cetro jamais se apartaria de Judá. Mas ele coloca um porém, coloca um ponto final. Ele diz, até que venha Siló, a quem o reino pertence. Uma clara referência a Jesus. Ou seja, apesar da casa de Judá receber essa profecia, receber essa bênção por parte de Jacó, de Israel, de que ela seria grande e que reinaria, Deus ele coloca um ponto final. É por um momento. Ainda não é a perfeição ela virá ainda. Porque o reino que vocês estão vivenciando agora é passageiro. Mas vem Siló, Jesus, que reinará e o seu reino será para sempre. Então toda a escritura apontava para isso. Então, embora exista o respeito, exista a consideração, embora saibamos que Moisés tem o seu lugar, quando Cristo veio, quando Cristo se manifestou, o seu lugar está num patamar muito superior ao de Moisés. Moisés, ele tem o seu lugar no reino de Deus, tem a sua função, ele teve o seu propósito, a lei tinha um objetivo. Tem um texto da Bíblia que diz que no Novo Testamento Jesus diz que depende da versão, o fim da lei é Cristo. Tem um rabino que disse uma coisa interessante, um rabino judaico messiânico. Ele coloca uma tradução um pouco diferente para o fim. Ele diz que a finalidade da lei é Cristo. E tem sentido. Porque tudo aquilo que Deus fez através da lei, através da manifestação das suas escrituras, pelos profetas e por Moisés, a finalidade era aperfeiçoar as pessoas até Cristo. Era preparar o coração das pessoas do seu povo para que quando Jesus viesse encontrasse um povo preparado. Infelizmente a gente sabe que houveram tropeços aí no meio do caminho, mas Jesus de toda forma veio, e quando ele veio para inaugurar o seu reino. E que bom que esse reino nos alcançou de uma forma tão tremenda que hoje nós podemos nos reunir aqui e termos a esperança de um futuro ainda melhor daquilo que nós vivemos hoje. Porque tudo quanto nós vivemos hoje são coisas boas, por que não? Sim, nós vivemos coisas boas aqui na terra. Por que não? Deus ele nos oportuna várias coisas. Esses dias mesmo, minha esposa diz que eu sou o queridinho de Jesus, porque Deus às vezes me proporciona passar por situações que nem eu mesmo esperava. Um dia desse eu teria foto, estava no trabalho, aí teria foto de frente para o mar. Olha que coisa legal que Jesus me proporcionou. Isso é bom demais, né? Ninguém sabe nem quantas escadas eu subi depois, mas eu tirei foto na frente do mar. Mas Deus ele nos proporciona viver coisas boas aqui na terra. Sim, com certeza. Mas tudo de bom que nós vivemos aqui na terra não são nada comparado àquilo que Deus ainda está preparando para nós, que Deus já tem preparado para nós quando ele se manifestar em plenitude. Então, o capítulo 3, principalmente esse início, ele tem esse foco. Olha, Moisés ele teve o seu lugar, ele merece respeito,
Só que Cristo foi manifestado. Moisés, ele foi fiel como servo. Jesus é fiel como filho. O que aqui significa? Moisés, ele foi fiel sim, como servo. Ele serviu ao seu propósito. Ele serviu a casa de Deus. Ele orientou o povo de Deus, é verdade. Só que agora foi manifestado alguém que é superior a Moisés, que é superior ao servo da casa, que é quem? O filho do dono. Vocês conseguem enxergar isso? A superioridade de Cristo está no seu senhorio, porque Ele é Senhor de todas as coisas. Se Moisés como servo teve o seu lugar, imagine então Cristo, porque o servo está ali sentado à mesa, mas o filho está sentado no trono. A glória que Cristo tem é infinitamente superior à de Moisés. Então enxergue, Moisés teve o seu lugar, Cristo tem o seu lugar. Então é importante que nós venhamos a reconhecer Cristo como o Senhor de todas as coisas, mas não esquecer também que o seu servo teve um propósito, teve o seu lugar no reino de Deus, assim como nós também temos um lugar no reino de Deus, não por nossos próprios méritos, mas porque Cristo assim nos concedeu através do seu sacrifício. E é interessante que quando o autor aos Hebreus fala, por exemplo, isso ele coloca também como distinção, ele diz que Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. E que casa foi essa que Moisés foi fiel? Eita! Que casa foi essa que Moisés foi fiel? Que casa foi essa? Foi o templo? Moisés foi fiel no templo? Sim ou não? Moisés foi fiel no templo? Não, muito bem, isso mesmo, eu gosto que vocês participem. Moisés não foi fiel no templo, porque no seu tempo não havia templo. Então que casa é essa que Moisés foi fiel? Moisés ele foi fiel diante do povo de Deus, diante daqueles que foram escolhidos, diante do povo de Israel. E Cristo foi fiel em que casa? Em que casa de Deus Cristo foi fiel? Já tinha templo, né? No tempo de Jesus? Já existia templo? Sim ou não? Muito bem, já tinha templo. Era o templo de... Quem foi que construiu o templo na época de Jesus? Olha, essas perguntas é boa por desafios, né? Desafios bíblicos assim, um passo a repassa, né? Letícia. E aí, quem foi que construiu o templo na época de Jesus? Como é, mano? Salomão ergueu o primeiro templo, é verdade, não deixa de ser verdade. Mas nos tempos de Jesus, quem foi que tinha erguido o templo? Quem foi que reconstruiu o templo? Porque o templo de Salomão foi destruído, né? Foi destruído posteriormente. Aí nos tempos de Jesus, alguém lembra? Dou-lhe uma, Isa sabe, ele está se coçando para responder. Foi quem, Isa? Herodes. Nos tempos de Jesus, o templo havia sido construído por Herodes. Mas ainda assim, não é essa fidelidade, não é essa casa de Deus a quem o texto se refere. Por quê? Na própria escritura, em Atos, eu não lembro o texto, diz que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. O próprio texto aqui, os Hebreus, nos diz que casa é essa. A casa de Deus, na qual Jesus foi fiel, somos nós. Porque o povo de Deus já não mais se resume a uma tribo, a uma nação. O povo de Deus agora se resume a todos aqueles que invocam o seu nome. Todos aqueles que confessam que Jesus é Senhor das suas vidas. A fidelidade de Cristo está sobre nós, está em nós, que vivenciamos o verdadeiro Evangelho, as verdadeiras boas novas, que vivenciamos o início da plenitude do reino de Deus. Porque nós já somos participantes desse reino. O reino que ainda não foi manifesto em sua plenitude, mas que toda criatura aguarda para que se manifeste. Toda criatura aguarda para que seja transformado, para que alcance a perfeição. Nós ainda não somos perfeitos, mas estamos caminhando em direção à perfeição
da glória de Deus, do reino de Deus, se é que assim nos comportamos como aqueles que, de fato, esperam a manifestação do reino de Deus. Amém? Amém? Oh, glória. Vamos para frente. Como eu disse, eu vou tentar ser breve. Seguindo adiante, a partir do versículo 7 até o versículo 13, o autor aos Hebreus, ele começa a citar as Escrituras, especialmente o Salmo 95. E ele começa a dizer, assim como diz o Espírito, hoje, que dia? Não é ontem não, é? Muito bem. É amanhã não, é? Pronto. Nem é ontem, porque passou, já foi esquecido, nem é amanhã. Amanhã não existe. Não existe só para Deus, né? Porque Deus, ele é infinito. Então ele existe amanhã, existe hoje, existe ontem, porque não tem tempo. Já é. É que nem agora, né? Pronto. Agora passou, é passado. Agora, passou de novo, é passado novamente. Mas veja, o texto fala hoje. Ele está apontando, está exigindo que seja agora, que seja nesse momento, que você não espere para amanhã, que você se manifeste na sua crença em Jesus Cristo, na busca pelo reino, hoje. Porque ontem não tem como você resgatar. Amanhã não tem como você interferir. Você só pode se render a Deus hoje. Hoje, somente hoje. Aí diz: se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o vosso coração. O apelo então que o autor aos Hebreus faz é para que nós venhamos a ouvir a voz de Deus e se render à sua vontade, se render à sua verdade. Porque Deus, ele clama constantemente, ele clama a palavra de Deus, as Escrituras, o reino de Deus, ele clama constantemente para as pessoas: venham, venham, venham. A criação de Deus clama pelo seu reino. Deus está aberto a todas as pessoas, está a todo momento tentando convencer os corações, mas infelizmente nem todos vão ouvir. Infelizmente até mesmo aqueles que estão dentro da igreja, nem todos eles vão dar ouvidos à voz de Deus, nem todos eles vão se render ao chamado que Deus faz. Então diz: quando ouvirem a sua voz, não endureçam o seu coração. Tem uma coisa interessante que o N.T. Wright, que é o autor que eu me baseei para estudar a carta aos Hebreus, tem uma comparação interessante que ele faz, que eu vou resumir para vocês. Ele diz que estava numa excursão para uma montanha fria, né, com neve, e ele levou um amigo que nunca tinha visto neve. Então, no início, para aquele amigo, foi muito bom, foi muito prazeroso, foi uma descoberta muito interessante para ele. Só que à medida que eles iam chegando mais próximo do cume, né, do ponto mais alto da montanha, aquele amigo começou a se lamentar de ter ido, porque era muito frio. Um amigo africano, eu esqueci de dizer esse detalhe, acostumado com um calor, igual o de Ceará-Mirim, né, que está tendo, acostumado com um calor intenso, aí viu neve, se deslumbrou no primeiro momento, mas quando começou a sentir frio, e muito frio, ele começou a se arrepender de ter ido. Quando ele começou a ver as dificuldades que ele enfrentaria no caminho, ele começou a reclamar: ixi, não era para eu ter vindo, eu não queria mais estar aqui nesse momento. Agora imagine só, você começa a sua jornada com alguém, seja seguindo esse exemplo, mas aí no meio do caminho aquela pessoa começa a reclamar: ah, porque está muito quente, ah, porque o sol está pegando fogo, ah, porque é muito longe, ah, porque a gente está a pé, ah, porque não sei o que lá,
Agora vamos transportar essa realidade para a nossa carreira cristã. Muitas pessoas, assim que conhecem o Evangelho, se deslumbram. Poxa, eu conheci uma coisa muito boa, que maneiro, que legal. Vem para uma conferência de jovens aqui, luzes, tá um negócio bem, uhul. Aí, vou lá, não, vou para essa igreja agora, quero me congregar nessa igreja. Aí de repente, cadê as luzes? Tiraram as luzes? Eita, tem não, ó. E agora? Aí vem no culto de terça-feira, que tem menos gente. Aí tem um amarelo aqui falando o tempo todinho, perturbando o juízo dos outros, perguntando, amém? Perguntando, e vocês? E é assim? Sim ou não? Aí de repente, vixe, eu não esperava por isso. Aí vai se esfriando, mas permanece vindo para os cultos. Mas sempre tem uma reclamação, nunca está satisfeito. Aí começa a perceber que não pode mais vivenciar as coisas lá fora, as coisas que ele vivia lá fora. Aí eu não posso mais tomar uma gela, fazer que nem um colega de trabalho, não posso nem tomar um Henrique. Aí, não posso mais ir para uma festa, não posso mais ficar carro doidinha. Eu tô ficando velho, né? Doidinha se usa ainda, acho que não usa mais não, né? Mas doidinha, acho que não usa mais não hoje em dia. Hoje em dia acho que é outro nome, né? No meu tempo de boy era doidinha, mas eu acho que já deve ter caído em desuso. Eu não sou tão velho, só de cabeça, mas se bem que de corpo também, mas não de idade eu não sou tão velho não. Minha esposa ali, ela sabe quão velho eu sou. Mas mas começa a perceber e sentir falta das coisas que vivenciava lá fora. Sabe o que é que lembra isso? E a referência que o autor aos Hebreus faz? O povo de Israel. O povo de Israel estava sendo escravo, sendo humilhado. O povo de Deus, vocês têm ideia disso? O povo de Deus sendo humilhado, vivendo debaixo de escravidão. Aí de repente Deus levanta uma pessoa, tira de dentro da casa de Faraó, de dentro da monarquia, de dentro da nobreza do Egito, tira essa pessoa de lá, leva essa pessoa para o meio do povo dele, na verdade resgata, né? Porque Moisés já tinha saído do povo, agora volta para o meio do povo. Aí volta para o meio do povo, começa a manifestar as maravilhas do Deus a quem ele começa a servir, começa a solapar o Egito, pega ripada, como dizia Silas Malafaia antigamente, pega ripada em cima de Faraó. Aí Deus resgata com mão poderosa o seu povo da escravidão, leva para caminhar para um lugar que Deus disse que vai ser muito melhor do que o Egito, infinitamente melhor. Aí na primeira dificuldade que o povo encontra, começa a reclamar do seu Deus. E isso porque a palavra de Deus diz que não estavam se queimando do sol, de noite tinha iluminação para continuarem caminhando se eles quisessem, conforme Deus ordenava. Tinham a chinela havaiana, não acabava. Sabe a chinela havaiana que a primeira coisa que começa a quebrar é o calcanhar, né? Pronto, não acontecia com eles. Ou então não tinha que botar prego no cabresto, porque não torava o cabresto. Comida tinha farta, era maná do céu. Olha o sabor de que? Sabe qual é o sabor que tinha o maná? Vocês já viram? Tem na Bíblia. Alguém sabe qual é o sabor do maná? Alguém já parou assim para pensar? A Isa sabe também, já está se coçando ali para dizer. A Bíblia diz que o maná tinha gosto de bolo de mel. Era muito doce. Olha que coisa boa. Tinha fartura, tinha abundância. O maná não está tão gostoso. Aí Deus manda carne. Não precisava nem matar o boi, já caía dentro do prato. Só tinha que depenar, fritar, porque também era demais, né? Imagina aí Deus mandar um frango assim do céu, já pronto, com as perninhas para cima, já assado. Não. Uma farofa? Não. Era aí, né?
também é demais. Mas quando precisava de carne, tinha carne. Mas aí o povo ainda reclama, ainda sente saudade de comer a lavagem que eles comiam lá no Egito. Da mesma forma é aquele cristão que vem para a igreja e sente saudade do mundo. Receber o maná dos céus que nós temos aqui dentro da igreja e ainda desejar comer o que porco come lá fora. Isso é terrível. Então o que é que Cristo quer de nós? É o que a carta aos Hebreus fala. É que nós venhamos a persistir, mesmo diante da dificuldade. Porque qualquer dificuldade que nós enfrentamos aqui, seja ela qual for, é muito pequena comparada com as maravilhas que Deus tem preparado para nós. É só nós sermos, basta apenas nós sermos pacientes e continuar dando ouvidos ao que Deus nos diz, aos seus ensinamentos. Olha, ninguém disse que é fácil, e se alguém disser que o cristianismo é fácil para tentar convencer qualquer um a vir para a igreja, não acredite nessa pessoa. E não seja uma dessas pessoas que vai dizer para o chão lá fora que o cristianismo é fácil. Não é fácil, não. É fácil, Wanda? É nada? Nunca foi. Cristo nunca prometeu que ia ser fácil. Onde é que você vê que Cristo disse que vai ser fácil? Olha que coisa interessante. Cristo diz, vai ser difícil, não vai ser fácil não. Olha, por causa do meu nome, vão perseguir vocês. Por causa do meu nome, muitos de vocês vão ser mortos. Isso aconteceu ou foi mentira de Jesus? Aconteceu e ainda acontece. Como é aquela música? Eu não vou cantar não, mas eu vou só recitar. Sempre vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção da igreja dos tempos de Paulo, de Pedro e João, que enfrentaram a fúria de Roma, mas nunca negaram sua fé de cristãos. Eu queria ver a bravura dos homens em plena arena enfrentando os leões. Olha que coisa extraordinária, irmãos. Perceba a persistência dessas pessoas, que mesmo diante da morte, jamais negaram o nome de Jesus. E nós, na primeira tentação, nos rendemos e pecamos. Preferimos dar ouvidos ao pecado do que permanecer firmes diante de Deus. O que é mais fácil? Seria você negar Jesus e não ser morto? Claro, é bem mais fácil. Mas qual é a recompensa que a gente tem com isso? Choro e ranger de dentes. Fogo que nunca se apaga, bicho que nunca morre. O contrário é que se nós enfrentarmos as dificuldades, enfrentarmos às vezes até as impossibilidades humanas, resistindo até o fim, por causa do amor de Cristo, nós herdamos a vida eterna. E não é na nossa força que a gente resiste. Eu dei isso aqui em outras aulas. É na força de Jesus, é na força de Deus. Não é por nossos próprios esforços. É na força daquele que pode, naquele que resistiu às tentações, naquele que foi tentado a ser tentado, mas não foi tentado. Você entende a preciosidade disso? Satanás chegou para Jesus querendo tentá-lo. Jesus nem sequer foi tentado. Imagine cair no pecado. Nunca, jamais. É extraordinário como Cristo age, como Cristo se posiciona. E Ele quer de nós é que resistamos, confiando na sua força. Porque nós não temos força para nada, mas Cristo está conosco e Ele é a nossa força. Eu gosto muito de falar do nome de Deus, porque Yahweh para mim não significa o Senhor, como é que se diz? O Senhor que cura. Eu prefiro acreditar que Deus Ele é a nossa cura, que Deus Ele é a nossa bandeira, que Deus é a nossa paz, que Deus é a nossa provisão. Por quê? Porque aquele que tem a Deus de nada vai ter falta, porque
porque Deus supre todas as nossas necessidades para a glória do seu nome. E o que é que nós estamos fazendo? Como nós estamos agindo diante desse Deus extraordinário? Será que nós estamos resistindo? Ou será que estamos dando ouvidos ao inimigo, ouvidos aos nossos próprios pecados e caindo nas tentações? Prosseguindo, o autor diz: vejam, vou partir para cá que essa versão é diferente. O autor, ele diz: pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim. Então, o que é que quer dizer isso, Augusto? Então quer dizer que eu não posso levantar a mão e largar no meio do caminho? Quer dizer exatamente isso. Você não pode confessar a Cristo e abandonar o meio do caminho, não, porque você não vai chegar até o fim dessa forma. Quando você sai de carro de Ceará-Mirim para Natal, se você parar em São Gonçalo, você chegou em Natal? Não. Você foi até o final do seu percurso? Não foi. Então quer dizer que o cristianismo não é só confessar a Cristo e depois viver da mesma forma que eu vivia antes? Não é. O cristianismo não é assim. O cristianismo existe uma determinação até o final. Então, se largarmos a nossa carreira na metade, nós não alcançaremos a vida eterna. Não é assim que se ganha a vida eterna. Não é assim que se chega à plenitude dos tempos. A plenitude dos tempos chega. Nós chegamos à plenitude dos tempos se resistirmos até o fim. O N.T. Wright, ele faz outra comparação que eu acho interessante. Ele faz uma comparação a uma pessoa sonolenta dirigindo um carro. Ele diz que muitas vezes nós não temos escolha. Às vezes a gente tem que dirigir com sono. Isso é uma realidade na vida de muitas pessoas. Tem muitos carreteiros que às vezes precisam passar a noite acordados para chegar no prazo. Às vezes a gente tem uma noite mal dormida, mas precisa se deslocar até o trabalho. Então às vezes a gente se obriga a dirigir com sono. E ele faz uma comparação interessante. Ele diz que aquele que dirige com sono vai na estrada e em muitos momentos tenta dar ouvidos ao seu próprio sono. Diz: só fechar o olho aqui 3 segundos, não vai acontecer nada. Isso é verdade. Eu nunca passei por isso porque nunca dirigi com sono pesado mesmo, não. Mas já teve, por exemplo, o pai de Elisama, Jordiane, ele já disse que deu uma cochilada no volante. E é meio complicado, né? Pastor já passou por isso, Pastor Augusto? Não, né? Já? Pois é. E ele diz que em determinado momento a gente tenta dar ouvidos, nosso organismo ele quer dar ouvidos ao sussurro, dizendo: não, só 3 segundinhos. E isso se assemelha muito à nossa vida cristã. De que forma? É que às vezes nós começamos a cair no pecado fazendo pequenas concessões. Só um pouquinho. Não, é rapidinho. Eu vou, sei lá, é só dar um tequinho aqui no copo da cerveja. Não, eu vou só vou só ficar aqui na porta da boate. Só olha aqui pela fechadura. Não tem problema. Essas pequenas concessões que nós começamos a fazer começam a se repetir. A gente começa com uma pequena, vai para outra pequena, mais uma pequena, aí um pouquinho a mais. Agora eu vou dar só um golezinho, não vai ter problema. Agora eu vou, deixa eu só abrir a porta aqui para ver como é o movimento. Não, tá ótimo. Aí não, só dá uma olhadinha de novo aqui, não tem problema não. Já começa a
aumentar o grau dessas concessões. E você vai se permitindo cair no pecado, vai se permitindo mergulhar no pecado, até o momento que você nem percebe mais que está pecando. O pecado cauteriza a sua mente de uma forma que você peca e não está nem aí mais para o pecado. Você começa a estar lá na balada, doidão, e no domingo está na igreja como se nada tivesse acontecido. A consciência não pesa, para aquilo já se tornou normal para você. Você vivencia o pecado agora naturalmente e pronto, está tudo bem. E agora? Quando você cauteriza a sua mente, quando sua mente está estagnada, quando você já não percebe mais que está pecando, chegou o momento de parar, refletir. Já passou, na verdade. O bom seria, isso é o conselho que eu me faço e faço para vocês, é que nós não venhamos a nos permitir pequenas concessões. A que nós não venhamos a dar lugar a essas pequenas permissões que nós fazemos. Porque começa com uma coisa pequena, mas nos leva no caminho contrário que Cristo deseja para nós. De novo, não é na facilidade que o Evangelho nos leva, é na dificuldade. O céu, ele é conquistado à força. E não é que a gente vai brigar para entrar no céu. Sim, de certa forma. O céu é tomado à força no sentido que ele exige esforço para que nós venhamos a alcançá-lo. O reino de Deus exige da nossa parte um esforço para que venhamos a permanecer até o final. E se existe alguém aqui que se acha fraco, eu tenho um negócio para dizer para você. Você é fraco. Você não tem força. Você não pode. Mas Deus pode. Pode segurar você na dificuldade. Pode lhe fortalecer quando você estiver fraco. Pode trazer cura quando você estiver enfermo. Traz paz quando seu coração está perturbado. O que a palavra de Deus diz? Lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós, de vocês. Ele tem cuidado. É uma palavra contínua, é um trabalho contínuo, é algo que Deus não tem cessado, não parou de fazer, Ele continua fazendo, Ele não cessa. Ele só quer que a gente lance sobre Ele, ou seja, joga para Ele, entrega para Ele, fala com Ele, diz que você está enfrentando essa dificuldade. Tem um pregador famoso, eu me esqueci se foi Spurgeon ou se foi algum outro, que ele diz assim: não se afaste de Deus por causa do pecado, se aproxime de Deus até vencer o pecado. Permaneça ao lado de Deus até que você vença o pecado. Então, a nossa mente às vezes trabalha de uma forma completamente contrária ao Evangelho. Eu fiz essa pequena concessão, às vezes o remorso pesa, aí hoje eu não vou orar. Estou com vergonha de Deus. Na hora do pecado ninguém tem vergonha de Deus, né? Mas depois que pega, estou com vergonha. Vou orar hoje não. É para ser o contrário. Quando a gente peca, seja lá qual for o motivo, a gente tem que correr imediatamente para Deus e dizer: Senhor, poxa, eu errei. Pai, eu não consegui resistir dessa vez. Vixe, Pai, pequei de novo. Me ajuda. E assim sucessivamente. Porque quanto mais você se der por vencido, mais vencido você será. Então, vamos correr para os pés daquele que pode nos prestar o devido socorro. E não sermos como aqueles que ficaram no deserto, caminhando, passeando pelo deserto, e muitos deles não tiveram direito a acesso à terra prometida. Não, reconheçamos que o nosso Deus é conosco, que Ele nos tem dado grandes dádivas, que Ele nos tem abençoado,
que Ele nos tem guardado, que mesmo nós sendo pó, Ele como o grande oleiro tem nos transformado em vasos de honra. Vamos reconhecer que Deus, em toda a nossa escuridão, tem invadido a nossa vida, a nossa alma com a sua luz. Vamos nos render a Ele e continuar insistindo, persistindo, mesmo diante de toda dificuldade, mesmo diante de toda angústia, mesmo diante de toda a perversidade do mundo, mesmo diante de qualquer coisa que venha nos oferecer, mesmo diante do pecado. Vamos nos render a Deus. É isso que Deus espera de nós. A minha graça, diz o Senhor, te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É na nossa fraqueza que Deus manifesta quão grande Ele é. É na nossa fraqueza que Deus manifesta o quão poderoso Ele age nas nossas vidas. É na nossa fraqueza que Deus mostra a grandiosidade da sua misericórdia. É na nossa fraqueza que Deus, quando nos encontra caído, estende a sua mão para nos resgatar. Eu gosto dessa comparação. Eu fiz há muitos anos atrás e eu torno a fazer de novo. A nossa caminhada é como se nós fôssemos aquela criança que está segurando a mão do pai, mas de repente sai em disparada e o pai diz não vai, ela vai. Aí chega na frente, ela cai, rala o joelho, começa a chorar. Aí de repente o pai vem, estende a mão, limpa. Se for possível, passa alguma coisa na ferida. Às vezes pega no colo, abraça e diz vai ficar tudo bem. Deus, Ele age assim também conosco. Mesmo na nossa teimosia, mesmo nós às vezes esquecendo que Ele está ali segurando a nossa mão, nos dando segurança e firmeza, a gente teima em sair de perto dEle, caminhar com as nossas próprias pernas, fazer a nossa própria vontade, mas na frente a gente cai de cara no chão, quebra a cabeça, mas aí a gente se lembra, peraí, tem alguém que eu deixei para trás, tem alguém que eu esqueci. Estou aqui sofrendo, estou ralado, estou machucado, mas tem alguém, eu sei que tem alguém que está ali pronto para me estender a mão. É Deus. Deus, Ele é o nosso Pai amoroso, que tem misericórdia de nós. Vamos ficar de pé, meus irmãos? Eu queria fazer uma oração com vocês, depois eu passo para o pastor, para ele encerrar. Mas eu estou sentindo muita vontade de orar com vocês. Sentindo muita vontade mesmo de, sei lá, eu estou sentindo aqui um queimor diferente. Pode ser só impressão humana, mas eu acho que a oração nunca é demais. E me permita só um momento, certo, irmãos? Queria que você fechasse o seu olho. Aleluia, Pai. Pai Santo. Invade com tua luz a minha escuridão. Eu me rendo, eu me entrego. Faz arder teu fogo novamente. Eu me rendo, eu me entrego. Invade com tua luz a minha escuridão. Eu me rendo, eu me entrego. Faz arder teu fogo novamente. Eu me rendo, eu me entrego. Pai, nós estamos diante da tua presença
nós não somos merecedores de nada. Nós somos tão pequenos quanto o menor dos grãos de areia. Mas nós damos misericórdia, nós damos graças por tua misericórdia. Porque, mesmo sendo tão pequenos, o Senhor, como grande oleiro que é, nos tem tomado nas tuas mãos, nos feito vasos para a tua honra e para a glória do teu nome. Nós damos graças, Senhor, porque somos moldados por tua bondade. Damos graças, Senhor, porque nós não temos forças para nada. Nós não conseguimos, mas o Senhor é conosco. A tua graça nos tem sustentado. Senhor, se não fosse a tua bondade, a tua misericórdia, nós nem sequer estaríamos aqui reunidos. Nós damos graças, Senhor, porque nós somos dignos do inferno. Nós somos merecedores da condenação, mas o teu amor superou a morte para nos resgatar para a vida que existe no teu Filho. Eu só peço, Senhor, que nos fortaleça. Eu peço que o Senhor seja conosco todos os dias, enquanto lutamos para permanecer firmes até a manifestação plena do teu reino. Guarda-nos, Senhor. Guarda-nos em ti, meu Pai. Seja conosco, pois na tua presença não teremos falta de nada. Seja conosco, meu Pai, em todo momento, em nome de Jesus. Invade com tua luz a minha escuridão.